Tomar notas ou não tomar notas? Essa é uma questão com que muita gente se depara nos seus estudos, e a falta de uma orientação melhor, algumas pessoas acabam anotando tudo, né? E ficam ali com um amontoado de folhas e papéis que raramente voltam a consultar mais tarde. Por outro lado, algumas pessoas também cometem o erro de não anotar nada e ficam então com a percepção de que nada aprenderam daquilo que estudaram. Nenhuma situação nem outra são o ideal. O ideal aqui é, como em quase tudo relacionado à virtude, é encontrar o meio termo, como diria o velho Aristóteles, né? Agora, como encontrar esse meio termo? Aqui também, como em quase tudo relacionado à vida de estudos, você tem que encontrar o seu próprio meio termo. Cada pessoa funciona de um jeito e é você que tem que encontrar então qual que é o seu algoritmo, como que você funciona melhor. Mas eu posso dar algumas sugestões, e vou fazê-lo neste vídeo, que podem te ajudar a encontrar esse meio termo no seu caso, baseado então na leitura que fiz do final do capítulo 7 da Vida Intelectual, livro do padre Antonin Sertilange, que temos comentado aqui no canal. Este é o 16º vídeo de um total de 20. Muito bem, o que está por trás da questão das notas, das anotações de estudo? Você pode entender o aprendizado como um processo em 3 etapas, como a nutrição, né? A nutrição é o processo em 3 etapas que alimenta o seu corpo e o capacita a agir no mundo material, não é isso? Muito bem, o aprendizado é o processo de nutrição da alma e do espírito que capacita a você, a sua alma, o seu espírito, a você como um todo, a agir também no mundo. Quais são as 3 etapas? Bom, primeiro você escolhe os alimentos e você os ingere, não é isso? Então você escolhe as suas leituras e você lê, você apreende aquilo que está ali naquele livro. Na segunda etapa, o seu corpo então assimila o alimento, né, e separa aquilo que não lhe prestará e fica com o que é bom. Assim também a sua alma, o seu espírito assimilam o que é bom dos seus estudos e o resto se esquece, não é isso? Muito bem, e a terceira etapa é a etapa produtiva, com base na energia que você adquiriu, alimentando-se, com base nas informações, no aprendizado, nas intuições que você teve estudando, você então utiliza essa energia para a sua vida, para as suas atividades, para a sua vida intelectual, né? Produzindo. Lembrando que o autor tem uma noção de vida intelectual baseada na transmissão do conhecimento. Você assimila para depois transmitir aquilo para outras pessoas, né? Então, esse processo em 3 fases. As anotações de estudo fazem parte da segunda etapa. As notas são um auxiliar da sua memória. Por que a memória precisa disso? Porque a memória não é tão confiável como nós gostaríamos, não é? A memória tem o seu próprio ritmo, tem as suas idiosincrasias, os seus caprichos e tem as suas surpresas, né? A memória às vezes nos trai, né? Então as notas são um modo de você adequar um pouco o modo como você quer guardar as informações ao seu próprio gosto pessoal, né? E também aos seus próprios fins, não é isso? Então as notas servem para que você guarde melhor e de uma melhor forma aquilo que você quer guardar. Muito bem, mas é preciso não exagerar, porque o sujeito que lê um livro de 100 páginas e anota 60, ele não está agindo racionalmente, né? Ele dificilmente vai voltar aquelas notas. É mais fácil, então, reter o próprio livro, ter o livro consigo e consultar quando for necessário, né? O ideal é que você anote pouco, até porque, comparando com a nutrição, o estudo é a assimilação pessoal do conhecimento, não é isso? É a unidade do conhecimento na unidade da consciência. Então, é a sua consciência que é alimentada pelo que você aprende. Então, nada mais indicado do que você anotar apenas aquilo que lhe serve baseado nos seus próprios objetivos. Então, anotar pouco e anotar bem.
Agora, como classificar e como utilizar essas notas nos seus estudos? Como eu disse aqui, muitas pessoas, entre as quais eu me incluo, tomam muitas notas e depois acabam não retornando a elas, né? Isso não é o ideal, não é para isso que as notas servem. As notas não são um fim em si mesmo, né? O fim das notas não são ficar numa gaveta, mas sim serem utilizadas por você na transmissão do conhecimento. Até pela concepção que o autor tem do que é ser intelectual, ele então dedica esses 2 tópicos finais do capítulo 7º a tentar demonstrar como que as notas devem servir ao fim de transmissão do conhecimento através de aulas, de conferências, de livros, de artigos, de resenhas, enfim, né? Então ele não recomenda, por exemplo, que você tome notas num caderno com folhas em frente e verso, porque você depois não vai poder classificar essas notas em temas, em categorias. O ideal, segundo ele, é você separar as notas de acordo com categorias. Agora, quais categorias? Bom, as categorias que você vai eleger, né, como temas do seu livro, da sua aula. É você quem vai decidir qual a melhor classificação para essas notas. Inclusive, tem uma foto do Mortimer Adler com um fichário enorme contendo ali as fichas com as notas que ele tomou e utilizou para escrever os sintópicos, né, que são os 2 primeiros livros dos Great Books, com diversos temas e com status questiones de cada um dos temas, né? Então, e o autor também, o Sertillanges, cita um livrinho que eu encontrei aqui em casa, que é o livrinho do Chavigny, Organização del Trabajo Intelectual. Achei esse livro aqui em casa, ainda não li. E, de fato, o Chavigny traz aqui em um dos capítulos, algumas gravuras de fichários que eram muito utilizados na época para classificação e notas, né? Hoje em dia você pode fazer notas no computador, abrir um blog privado e criar categorias, criar tags, né? Muito mais fácil hoje em dia. E aí, no trabalho de produção em si mesmo, o autor recomenda então que você pegue suas notas, que devem ser pessoais, não são transcrições, entre aspas, de trechos, né? Mas sim notas pessoais, e você então vai utilizando aquilo como esqueleto da sua obra, da sua aula, do seu livro, né? E depois, se for um livro, você vai tratar de preencher, então, aquilo com um texto seu e, se necessário for, precedido, então, esse texto de novas pesquisas, né? Muito bem, então, eram essas as sugestões. Resumindo, as notas devem ser uma obra pessoal, uma obra de assimilação pessoal e como instrumentos, como auxílio que são à sua memória, devem ser poucas e devem ser bem selecionadas.